like com as cenas que constato. Queres ver Luanda? Vê primeiro com os fatos. Se água tem, energia não tem. Se energia tem, água não tem, nem tudo tá-se bem. A maioria não se importa, é só chilar. Sexta farrar, sábado no bar, segunda bombar. E Luanda vai morrendo lentamente, sem jovens para erguer uma capital diferente. Se não formos nós, quem fará por nós? Estrangeiros florifós nunca quer saber de nós. Não há trilho, para tudo existe um prazo. Nossa existência não é obra do acaso. De qualquer forma a gente vai criticar, vai retratar. Não só Luanda, Angola vai mudar. Só há mudança para sarar minha ferida. Qual é Luanda, amor da minha vida? Angola, antes de tudo, é um país jovem, um país em construção, um país cheio de juventude, tanto na faixa etária, que somos maioritariamente jovem, uma pirâmide larga na base, e como tal, temos também, apesar de sermos jovens, temos uma história longa de batalhas, guerras que vão desde a Rainha Ginga, por exemplo, e mais recentemente a guerra civil que tivemos que ultrapassar e superar e que ainda nos encontramos a superar. Então o arquiteto, por mais que tente agir sem se lembrar deste passado histórico, é impossível, porque herdamos moceques, herdamos cidades de alguma forma caóticas em termos de mobilidade, em termos de espaço público, em termos até de construção desordenada. Então o arquiteto nunca pode esquecer esse fator nas suas intervenções e como minimizar esse fator. Quanto à guerra civil, é algo que não podemos esquecer, é algo que também poderemos evocar à semelhança de muitos outros países que já guardam a memória dos seus heróis, uma forma de criar uma nação consciente de que teve heróis, representá-los em forma de arquitetura e construir uma identidade nacional, porque a arquitetura tem essa grande vantagem de forma pública, exteriorizada, relembrar quem é importante para nós. E acredito que os nossos arquitetos também tiveram essa preocupação em todo o seu currículo de educação e têm essa consciência cívica e social e histórica. Falando dos problemas sociais e a arquitetura e o curso em especial de arquitetura no IMETRO, percebe-se que há uma preocupação em incluir nestes arquitetos a noção de uma sociedade inclusiva, isto é, a questão da mobilidade reduzida, a questão do ambiente, a questão ainda da mobilidade em termos de transporte público e ainda a questão de como nós vamos aumentar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, como vamos aumentar o usufruto do espaço público, que no fundo é onde a sociedade se encontra e é onde se pode transformar uma sociedade, é no espaço de lazer, no espaço público. E como é que é feito esse gozo do espaço público? E nós vemos nos nossos arquitetos, nestes nossos jovens arquitetos, já essa vontade de definir uma sociedade cada vez mais tecnológica, mais solidária e, acima de tudo, mais preparada para entender as suas divagações arquitetónicas, seja através das suas esculturas, da sua arte, porque não podemos esquecer que o arquiteto é, antes de tudo, também um artista. E então, penso que nesse aspecto, o curso de arquitetura do IMETRO consegue conciliar todo um conjunto de chaves, conceitos, fundamentais a transformar uma sociedade cada vez mais equilibrada e que transformará então a nação pretendida, uma nação desenvolvida, uma nação onde o cidadão é a base e onde o ambiente não é esquecido. E onde se percebe que os recursos naturais, os recursos do território são para todos. E é por aí que nós temos, como professores e como docentes e tutores, apoiado os nossos estudantes e apoiados estes jovens arquitetos, que muitos deles já se mostram brilhantes, mas, acima de tudo, preocupados com o sentido social das suas obras.
Trabalha, não me dá confiança. Bumba, bumba, parar de conversar. Não aceita, mano, ser coagido. Bumba, bumba, parar de conversar. Não aceita, mano, ser kunanga. Se hoje eu tenho popó, trabalhei. Não me olha só malhei, bumba também é. Só de só doutor, estudei. Não me olha só malhei, estuda também é. Vou aqui retratar um pouquinho acerca da mobilidade dos estudantes. Isso é casa-instituição e instituição-casa. A própria mobilidade tem sido difícil, quanto a mim, quanto aos meus colegas ou aos estudantes da instituição, visto que nem todo mundo tem a possibilidade de ter meios próprios, isso é, carro próprio, para nos auxiliar na própria mobilidade. E também não só, a maior parte dos estudantes aqui vive muito distante. Alguns vivem nas centralidades, que estão a mais de 20 ou 15 quilômetros da instituição. E outros aproveitamos os transportes públicos, que por sua vez fornecem um trabalho caótico, atendendo aos congestionamentos que a mesma cidade nos apresenta. E a questão dos atrasos, nós atrasamos muito mesmo nas aulas, por causa mesmo dos próprios meios de transportes que nos são apresentados ou que nós temos vivenciado na nossa cidade. Falar do modo de vida dos estudantes de arquitetura do IMETRO e de Angola é falar de algumas diferenças que há entre os estudantes, desde os primeiros aos últimos anos deste mesmo curso. E também é realçar que nos primeiros anos há um grande número de concorrentes, há um grande número de estudantes que vêm para as instituições de arquitetura efetuar este mesmo curso, e depois há um abandono da maior parte dessas pessoas, uns por situações financeiras, outros porque depois acabam por descobrir que o curso de arquitetura não é exatamente o que pensavam desde o primeiro momento em que se inscrevem, porque há uma grande parte de estudantes de arquitetura que pensam que é simplesmente desenho, que a arquitetura é simplesmente desenho, e confundem desenho prático, desenho técnico com desenho artístico. Muitos deles desistem exatamente por este motivo, quando os outros desistem exatamente pelo motivo de situações financeiras. Portanto, a arquitetura em Angola é particular, diria que é particular, embora as suas disciplinas acabam por ser parecidas com as disciplinas normais de um curso de arquitetura do estrangeiro. Portanto, temos que perceber que os cursos são definidos e a sua definição vem de um plano anteriormente traçado, não é, pelo Ministério do Ensino Superior. Portanto, é feita esta leitura das necessidades inerentes ao país que, portanto, as disciplinas constituem cada curso. Neste caso aqui no IMETRO, portanto, nós temos uma preocupação prioritária que é formar técnicos em arquitetura. Portanto, daí carecermos, se calhar, de outras ferramentas de trabalho, mas a nossa prioridade é termos técnicos formados em arquitetura e as disciplinas que poderão auxiliar nessa formação. Se calhar não temos arquitetura de interiores, mas vamos ter estrutura juntamente com estudos de impacto ambiental. Nós sabemos que, portanto, ainda não chamamos as comunas e não cidades, porque é determinar comunas e não cidades, porque para ser cidade, para além do número de habitantes, é determinado que o espaço territorial esteja devidamente equipado. Portanto, contrariamente de uma comuna, temos os números necessários em termos sociais, em termos de número de habitantes, mas falta-lhe, portanto, aquilo que são as componentes das infraestruturas que definem e caracterizam aquilo que é um espaço cidade. O ensino em Angola não difere muito do ensino dos outros países, visto que o nosso sistema de ensino
tá? Prevê principalmente para o curso de arquitetura, primeiro, uma formação média, tá? que está integrada no pacote da formação técnica profissional, onde os alunos são formados que para serem lançados posteriormente para o mercado de trabalho. A posterior a esta formação, eles são submetidos ao ensino superior, ao curso superior de arquitetura. Falando concretamente no curso médio o aluno tem contato primeiro com algumas disciplinas que estão ligadas ao curso, okay? Onde o aluno aprende a dar os primeiros passos do desenho, onde o aluno aprende as normas e os regulamentos que estão descritos nas normativas do nosso país. O aluno aprende a lidar e ao conhecimento dos materiais de construção. Que tipo de materiais de construção devem ser aplicados neste ou naquele tipo de equipamento. O ensino superior é uma fase em que o aluno simplesmente vai consolidar o quê? As bases que ele aprendeu no ensino médio. Essas bases lhe é aliada ao quê? Lhe é aliada ao processo de quê? Da pesquisa, aquela pesquisa mais profunda. Porque o aluno do ensino médio faz a apresentação de um trabalho, tá, básico, um trabalho preliminar. Porque é um aluno que está a ser preparado, que vai trabalhar sempre com um profissional para guiá-lo, para lhe conduzir, e já na faculdade ele aprende a desenvolver todos esses conceitos. Porque se ele hoje é técnico médio, amanhã ele vai ser técnico superior e tem que saber dar resposta de todo o processo de ensino. Há necessidade de nós voltarmos um pouco no tempo. A arquitetura é definida por correntes e no estudo da arquitetura nunca devemos exigir qual é a corrente que o estudante deve optar. Porque estudar arquitetura não é uma imposição. É aquilo que muitos catedráticos dizem às vezes, que estudar arquitetura é conhecer o quê? Conhecer a história das cidades. Como surgiram as primeiras cidades? Quais são os maiores precursores da arquitetura? E muitas das vezes cada um está inclinado num desses precursores. Há quem simpatiza mais pelas obras, por exemplo, de Le Corbusier. Há quem simpatiza mais pelas obras de Frank Lloyd Wright. Há quem simpatiza mais com as obras de Niemeyer, por exemplo. E cá em Angola, há quem simpatiza, por exemplo, pelas obras de Vasco Vieira da Costa, que é conhecido como o pai da arquitetura angolana. São Salvador. Ai, ai, com o bando de Angola. Ai, 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 ai. No norte de Angola começou a funda, Salvador do Congo, Lembalalangoé. São Salvador e Reza, Meneque Nungo, São Salvador e Reza, tua bichila, tua soneca que há, tua de colocar, tua bindama. Ai, São Salvador, ai, ai.
Salvador de Angola, Salvador da gente, Ngezangowe, Ulembalala, Guineno Lelo, Lelo, o norte de Angola. Salvador, ai, ai. São Salvador. Velho veio com bué de chacho pra conquistar a mulher do Porto que veio da London. Primo Jacinto é tão pacheco que até o fato do casório foi a noiva que comprou. Senhor cantor, se faz favor, não quero atraso, senão vai haver um desconto no cachê. No cachê. Desde 2009 que o Imetro começou a atividade letiva em Angola, não é? A primeira grade, da grade de 2009 até a grade dos cursos da geração atual, lembrando-vos que já estamos na quarta geração de estudantes finalistas do curso de arquitetura no Imetro, nós podemos sentir a diferença abismal desde a primeira grade à última grade, a grade atual. Isto porque quando se criou o projeto Imetro e nele se implementou o curso de arquitetura, creio eu que a entidade patrona, isto é, os mentores, os desenvolvedores do projeto Imetro, tiveram a necessidade de dar respostas à solicitação que o próprio Estado fazia. Então criou-se uma grade para o curso de arquitetura muito mais voltada para a área técnica, onde um estudante de arquitetura era dotado de maiores capacidades de cálculo, maiores capacidades de resolução pragmática dos problemas, isto é, no campo. Mas à medida que o tempo foi passando, eu digo isso com alguma propriedade porque eu faço parte do produto do Imetro, sou da primeira geração de estudantes do Imetro. Ontem estudante, hoje aqui na casa como docente. Os primeiros anos que o Imetro foi tendo atividade letiva, foi incutindo nos seus estudantes disciplinas muito voltadas para a área técnica, isto é, das cadeiras de cálculo, resistência dos materiais, dimensionamento de estrutura, das físicas e por ali em diante, sem descurar das matemáticas. Facto importante para o curso de arquitetura, porque isso deu-nos o lado pragmático. Mas à medida que o projeto foi crescendo, à medida que foram sendo injetados novos quadros no corpo docente e diretivo do Imetro, houve a necessidade de virar as baterias ou de voltar o projeto Imetro, isto é, especificamente o curso de arquitetura, para uma visão futurista. Então foram inseridas cadeiras muito mais artísticas. Hoje temos a cadeira de plástica, temos a cadeira de desenho artístico, que no princípio não faziam parte da grade de arquitetura. E desde então, em 2010, teve-se a necessidade de criar um núcleo de estudos arquitetônicos, razão pela qual estamos aqui hoje com os estudantes os atuais estudantes do 5º ano, que têm estado a dar suporte ao respectivo núcleo de arquitetura. Falar da qualidade de ensino é falar do que as universidades têm para nos oferecer e de como nós vamos sair deste ensino. Como nós soubemos, o nosso país sofreu uma guerra civil e isso influenciou muito nas condições do país. Com isso, houve a necessidade de combater algumas debilidades que o país encontrava e isso também afetou o ensino. Por isso,
as universidades tiveram que arranjar um método de oferecer aos estudantes o que seria possível para combater essas debilidades. Com isso, eu posso dizer que as universidades oferecem o necessário para combater isso. Então, não tem como dizer que nós temos um mau ensino ou um bom ensino, mas o que é preciso. Também visto que as universidades nos oferecem a possibilidade de desenvolver mais ainda, estudando o que nós temos no país e o que o mundo oferece. Com isso, nós temos um ensino favorável. É importante falar um pouquinho de dimensionamento de estruturas nas áreas de arquitetura, pelo menos fazendo um pré-dimensionamento. Quando olhamos para um edifício, precisamos realçar que existe uma grande capacidade, ou então seres, ou então pessoas que tiveram grande raciocínio para fazer essas estruturas. Exatamente, os arquitetos têm que ter essa visão de saber como elaborar um projeto de estrutura. Todo arquiteto precisa exatamente ter isto em sua mente. Sim, falando de outros desafios, por exemplo, sabemos que nem todos os estudantes de arquitetura têm as condições financeiras para tal. Por aí, às vezes necessitamos de uma caneta ou de um computador e nem todos nós temos esta condição para podermos pegar esse equipamento. E isto é um desafio para nós, né? Embora a instituição já tenha um laboratório que possa nos ajudar, não só por vezes temos que ficar todo dia na instituição a trabalhar, por vezes saímos tarde. E sabe-se como quem anda muito tarde, por vezes, chega a não conseguir pegar um táxi em condições e tem que andar a pé. Dando um contributo daquilo que é o ambiente ou a sustentabilidade para o contexto da arquitetura angolana, podemos primeiro recuar no tempo para frisarmos que a arquitetura em tempos idos era estudada nos tempos coloniais, por exemplo. Ela era estudada nas escolas militares através de geometrias analíticas, noções mesmo básicas de mecânica. Entretanto, já no século XX, tem uma nova escola do Rio de Janeiro, de Belas Artes, que implementou novos currículos no contexto da arquitetura para os estudantes. E esse currículo veio trazer muitas diferenciações e também veio a crescer no contexto da sustentabilidade. Ora, vejamos, quando falamos de impacto ambiental para a arquitetura, primeiro precisamos saber aquilo que significa impacto. Né? Muitas das vezes temos a noção de que impacto é através do lixo, que impacto é através de erosões, por exemplo, de furacões. Mas no contexto da arquitetura é muito pertinente que a gente tenha a ideia de que é impacto ambiental. Vamos supor, por exemplo, duas centralidades, como verificamos na zona da Via Expressa, a gente tem num lado o Jardim de Rosas e no outro lado nós temos o Quilamba. Para quem não tem uma noção, é um contexto normal. Para nós que estamos dentro do assunto, verificamos que aquilo é um impacto social muito grande. Primeiro tem edificações diferentes, com tipologias diferentes, com níveis sociais diferentes. Uma custou mais que a outra, entretanto, a que custou mais é a que tem menos condições de vida. Aí estamos a partir do contexto do impacto social. Depois verificamos aquilo que é o impacto ambiental, falando de arquitetura sustentável. Há princípios que definem a arquitetura sustentável e é necessário que a gente frise esses princípios. Uma arquitetura sustentável deve ser socialmente justa, deve ser economicamente correta e deve ser ecologicamente aceita. São princípios de arquitetura sustentável. Ora, vejamos, nós temos que prezar, primeiramente, na arquitetura sustentável, pela eficiência energética, pelo uso dos recursos locais, que é muito importante. Usando os recursos locais, a gente pode também começar a verificar a questão que é do conforto das construções, das edificações. É necessário que a gente não faça muitas tipologias diferentes,
e a gente não vai buscar aquilo que se vive fora de Angola. A gente está com uma mania, por exemplo, de pegar muita arquitetura moderna dos Estados Unidos, de Londres, mas isso não caracteriza aquilo que é o nosso país. Temos que rebuscar aquilo que é a nossa história, resgatar os nossos valores e fazer de acordo com aquilo que é a nossa cultura. A partir dali, nós vamos começar a evitar aqueles chamados impactos na arquitetura sustentável. Ora, vejamos, para os nossos alunos é isso que nós queremos também, é passar esses conceitos de arquitetura sustentável e passar também a ideia de que a arquitetura não é só arte, é muito mais do que arte. Além de arte, a arquitetura é mesmo sustentabilidade, é preservar o meio ambiente num princípio, como diz o princípio da ISO 14001, que fala dos impactos ambientais na arquitetura. A preservação do meio ambiente é o primeiro ponto a se ter em foco. E segundo, na preservação do meio ambiente a gente vai ter a preservação das PPs, que são as áreas de preservação permanente, que também, por sua vez, a gente não tem tomado muito conhecimento ou muito cuidado quando estamos a fazer perímetro, quando estamos a medir o perímetro de uma certa área e estamos a traçar os nossos projetos. Eu digo que cada ano é uma etapa e cada etapa nós vimos-nos obrigados a usar meios diferentes para elaborar projetos. Vimos que nos primeiros anos, devido à quantidade de trabalho e para explorarmos um pouco mais as nossas capacidades em termos de mentalidade, de mão e tudo, nós usamos materiais didáticos, esses os mais usuais, como as réguas, as folhas, as portaminas, entre outros. E ao decorrer do tempo, neste percurso, devido à carga de trabalho que nos é dada, vimos-nos obrigados a ingressar para o meio mais tecnológico, porque deparamos-nos com projetos mais abrangentes e que temos que fazer formas um pouco mais trabalhosas que no papel não nos dariam tanto tempo de fazer como fazer num computador. Então, a partir do terceiro ano, nós começamos a utilizar softwares que nos facilitassem na modelagem de projetos mais complexos. Esses softwares nos possibilitou a olhar os nossos projetos de uma forma diferente. Em relação às outras universidades, nós nos sentimos privilegiados, visto que nós carregamos duas opções, duas opções na vertente, tanto mecânica, que é desenhando à mão, o esboço no papel, e também na parte tecnológica, visto que nós pegamos esses desenhos desenhados à mão, no papel, e passamos para o computador. E daí nós temos a melhor perspectiva do nosso projeto, nos facilita melhor na modulação deste mesmo projeto. Timba Jangola, Kalunga Wandalango, Kizomba ke, Kalumba yo, Kalumba yo, Kalumba Zabo.
A relação entre professores e estudantes do curso de arquitetura, vamos dizer que não tem sido uma relação de mar de rosa. Também vamos dizer que é uma má relação. Existem aqueles professores, sobretudo os professores de projetos, que mais apresentam algumas dificuldades nos estudantes, isso em termos de trabalhos, visto que os estudantes são obrigados a passar horas e horas a desenvolver um projeto, um trabalho, mas ao fim de cabo, ao apresentar esse mesmo trabalho, o professor acha por bem que o trabalho não foi bem feito ou não foi com a cara do estudante, então acabando por reprovar o projeto desse mesmo estudante. Mas também existem aqueles professores que têm incentivado alguns estudantes, têm dado força aos alunos para incentivar a desenvolver suas ideias, a apresentar melhores soluções nos seus projetos. Bem, é uma relação muito relativa, não vamos dizer que alguns professores são vistos como diabos, porque pelas suas exigências, de facto temos que reconhecer isso, que em termos de projetos, os professores são muito exigentes, mas há aqueles professores que acabam de ser exigentes demais, né? Acabam por não apresentar aquilo que o estudante deseja que o professor fosse. Em vez de o professor ajudar que o estudante desenvolva bem o seu projeto, desenvolva o trabalho, incentivar o mesmo, acabando mais por prejudicar esse estudante. Em vez de apresentar as boas soluções, por o professor apresentar uma atitude muito negativa em termos de reprovação das ideias do estudante, então acaba o estudante retrair e não conseguindo desenvolver mais as suas ideias, não conseguindo ir em frente, porque o professor mostra uma atitude que não muito aconselhável para fazer a correção daquela mesma ideia. Portanto, é uma relação, não vamos dizer também que tem sido muito má, é uma relação que é relativa, conforme que acabei de dizer, tanto faz pelos estudantes como pelos professores. Há aqueles professores que o estudante prefere ir pedir ajuda a esse professor, porque o professor tem aquela vontade, boa vontade de ensinar, de ajudar para que o estudante possa desenvolver as suas ideias. Portanto, esta tem sido uma relação muito relativa entre estudantes e professores aqui na metropolitana, como em algumas universidades aqui em Angola. Hoje em dia, falar do problema da motivação dos estudantes significa ter que falar de vários fatores que têm influenciado para o baixo rendimento dos mesmos. Vou falar propriamente da minha experiência como docente, já há uns 7 anos que sou docente. E um dos grandes problemas que tenho notado aqui na nossa cidade, só para não falar que no país, tem sido a falta de motivação por falta de empenho dos professores. Um dos grandes problemas que eu tenho da comunicação entre professor e aluno é o problema do professor encarar o estudante como um mero aluno e não ver que ele está ali como um amigo ou como alguém que pode contribuir para o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, o professor esquece muitas das vezes que está aí como um mediador de conhecimento e entra na sala colocando em mente que só ele é que sabe e os estudantes estão ali só para ouvir e fazer o que ele quer. O problema tem estado muito em o professor não conseguir interagir com os estudantes, não conseguir partilhar ideias, não conseguir rir com o estudante, não conseguir ter a capacidade, se um dia estiver no refeitório com o aluno ou com o estudante, poder beber um copo d'água, conversar e rir. Então, estes são alguns pontos que ajudariam na motivação do estudante. Para mim, eu acho que quando o estudante se apercebe que o professor não lhe encara como um mero estudante, de ver ele como um amigo, não é? O estudante aproxima-se mais e, consequentemente,
passa a criar mais gosto pela cadeira, ou seja, não vê só a cadeira, mas também compromete o medo de comprometer a amizade que adquiriu com o professor. Aqui, por exemplo, nós notamos que às vezes o estudante tem um déficit no desenho, mas por mais que o professor explique como um todo, o estudante não percebe. E às vezes são por aí 40 estudantes, 30 estudantes conseguem encarar bem a matéria, conseguem ter bom rendimento, e os 10 estudantes, o professor muitas das vezes vai conotar os estudantes como fracos ou como aqueles que não querem se empenhar. E às vezes falta humildade por parte do professor em reconhecer ou entender que talvez o problema não está com o estudante, o problema poderá estar com ele mesmo. Então, aí vem a parte do diálogo, que, para falar a verdade, hoje em dia quase que não existe. Hoje em dia quase que o professor não entra em diálogo com o estudante, quase que o estudante não procura saber o porquê que ele está assim hoje, porquê que ele não quer desenhar, porquê que ele está triste, porquê que ele não quer estudar. E se o professor procurasse entender mais ou menos o comportamento do estudante, o porquê que ele está assim, não é? Talvez o rendimento do estudante poderia ter um boom, né? Totalmente diferente daquilo que se verifica hoje. Hoje em dia é fácil dizer que estes miúdos agora não querem estudar, estes miúdos não estão interessados no estudo, só querem ficar no Facebook, que até já apelidaram como a geração do Facebook, a geração que não quer estudar. E nós, na verdade, é que temos que nos adaptar à nova geração, não os estudantes adaptarem-se à nossa geração, ou seja, ao nosso passado, porque é algo que eles não viveram. Então, é nós procurar entender se hoje em dia tem Facebook, se tem WhatsApp, por que é que eles usam essas ferramentas e como nós podemos aproveitar essas ferramentas para contribuir para o desenvolvimento deles. Então, olhando para a perspectiva daquilo que tem distraído muitos dos estudantes que são em redes sociais, o professor pode aproveitar essas mesmas redes sociais para motivar os estudantes. Ou seja, há pessoas que nem conseguem, pelo menos, partilhar a amizade com os estudantes nas redes sociais, com medo de que o estudante vai ver como é que ele é em casa, como é que ele tira foto com os amigos. Então o professor tem muito medo de se expor. E esse medo de se expor, muitas das vezes, faz com que o professor chegue aqui na escola, ou na universidade nesse caso, e adota uma postura que nem a sua. Às vezes o professor não é nervoso, não é chateado, mas adota uma postura de alguém chateado, que não quer confiança com o estudante, com medo de, por acaso, de faltarem com respeito. Mas eu acredito que se os professores conseguissem cultivar mais a amizade do estudante, né, em contrapartida, o estudante também a cultivar mais a amizade para com o professor. E nós sabemos muito bem que quando você sente que é amigo de alguém, muitas das vezes não quer perder aquela amizade. E aqui, por exemplo, na universidade, há muitos professores que têm cargos social bastante elevado, alguns têm cargos de ministro, outros são diretor de algumas empresas, e acham que o fato de ter esses poderios, né, nos seus cargos não podem se socializar-se com o estudante. Porque se estivesse com o estudante e um dia o estudante lhe vê numa cimeira, o estudante lhe chamar por primeiro nome, né, e vão perguntar, como é que você é amigo daquele rapaz, que é esse miúdo que não estuda, esse rapaz que está mal apresentado. Eu acho que como professor, nós devemos simplesmente estar preocupados, primeiramente, com o comportamento emocional do estudante. E eu costumo dizer aos estudantes, nada que é obrigado, tudo é negociável. Se o estudante não está em condições de trabalhar, vai para casa e nós, no outro dia, arranjamos uma forma de motivar para ele trabalhar. Eu acho que tem que existir uma segunda oportunidade. E há também a questão de procurar avaliar o estudante muito pela prova. Se o estudante tira 5, se o estudante tira 4, o estudante é mau estudante. E o professor, às vezes, nem consegue se aperceber que, às vezes, o estudante é tão bom, mas tem problemas a fazer uma prova, porque ele, às vezes, ao estar diante de uma folha com o tempo totalmente cronometrizado, o estudante entra em estresse e faz mal à prova. Então, se o professor for amigo do estudante, se o professor conhecer realmente o estudante, vai conseguir avaliar independentemente da prova. E se o professor conseguir entender essa parte dos estudantes,
vai conseguir lhe motivar. Aí é onde vem a motivação do estudante entender que o professor reconhece o seu potencial e reconhece os seus pontos fracos. Se o professor puder ajudar nos pontos fracos, o estudante fica motivado. O estudante vem com aquela preocupação de que hoje eu tenho que fazer aquilo porque o professor já me chamou a atenção sobre esse ponto. Aí, pelo menos, eu acho que o diálogo e acima de tudo, a humildade por parte do professor. Gatange seleo kalumba, o kalumba ganganda. Kondo kwenda jila yarikanga, kondo kwenda jila yarikanga, kondo kwa burisa santana, kitushika yemeka bake, pala kumono jingongo jishi. Ngena misamba, ngena mitumba, ungitandela. Sanga unjabela, makamba mame sanga unjabela. E arvozinho weji akiwenda. Quanto ao nível de formação dos nossos recém-arquitetos, portanto, nota-se uma boa aceitação no mercado. Tendo em conta a sua aceitação, portanto, muitos jovens são aceitos a nível do mercado de trabalho, tanto no que toca ao setor público e no setor privado. Verificamos que há muitos jovens a serem empregos, tanto a desempenhar a atividade e a função profissional como arquitetos, e também o seu nível de empenho nesses setores onde são aceitos é muito bem comentado, portanto é favorável. Os arquitetos recém-formados, muitos deles são chamados e empregados a nível de projetistas, a nível de supervisor de obras e, em alguns casos, também a nível de gestores, a nível do setor público, como gestores urbanísticos e também a nível de profissionais como criadores de espaços habitáveis. Portanto, a nível de projetistas, nós vimos que esta é a parte onde são mais absorvidos. Portanto, eles dedicam-se na criação de espaços, fazer projetos, e esses projetos que esses recém-arquitetos fazem são aceitos e muitos desses projetos são executados. Vimos a nível do país, não é? Muitos projetos a serem executados é o trabalho desses recém-arquitetos formados. Portanto, é bastante orgulhoso ver os nossos jovens fazerem trabalhos e trabalhos que são aceitos, tanto a nível de todo tipo de projetos de edificação, tanto a nível de projetos comerciais, a nível de equipamentos públicos. Podemos ter escolas, que muitos projetam escolas, hospitais. Portanto, esses serviços que
a nível do Estado, também vemos que muitos desses arquitetos participam e fazem projetos inerentes a esse tipo de serviços. Portanto, em suma, verificamos que o nível de aceitação é bastante agradável dos nossos recém-formados. A aderência das mulheres em arquitetura tem sido muito positiva. Não é? Dizer que hoje já há muita mulher, não é, a aderir ao curso de arquitetura, mesmo ou independentemente do sacrifício ou independentemente da dificuldade que às vezes nós encontramos, visto que somos mulheres e às vezes nós temos muitos problemas de horários. Estamos mais ausentes do que presentes em casa, porque temos dado no duro, mas acho que as mulheres têm perdido o tabu ou o medo de ingressar à faculdade e fazer o curso de arquitetura. Então, de uns tempos para cá, a arquitetura tem sido uma opção para as mulheres. A aderência do curso de arquitetura por parte do sexo feminino, né? Estatisticamente falando, verificou-se que a maior parte das mulheres que aderiram ao curso de arquitetura pensavam em fazer design de interiores, decorações. Como aqui em Angola ainda não temos faculdade de design de interiores, então muitas mulheres aderiram ao curso de arquitetura na expectativa de que posteriormente poderiam fazer especialidade ou mestrado, né, de design de interiores. A outra hora contava-se as meninas ou as mulheres que procuravam, ingressavam à faculdade de arquitetura, não só aqui na Universidade Metropolitana, como no geral. Agora, né, já tornou-se uma opção, até porque muitas mulheres gostam de desafio, né, e muitas também por contrariar, né, o que a nossa sociedade pensa que engenharia é só para os homens, então muitas também aderiram ao curso de arquitetura. A aderência das mulheres no curso de arquitetura aqui em Angola ultimamente tem sido bastante forte, visto que as mulheres têm procurado se igualar nos seus direitos com os homens. Então tem sido uma opção, visto que as mulheres também têm um lado muito artístico, têm procurado fazer desse lado artístico um lado mais técnico e deixando assim a arquitetura com um toque feminino angolano, visto que estamos a falar de arquitetura cá em Angola. Tem-se notado muitas das mulheres que fazem arquitetura se mostrando mais fortes, mais batalhadoras. E muitas das mulheres optaram pelo curso de arquitetura, né, com o avanço da tecnologia, né, tivemos uma visão mais ampla, né, do que acontece nos exteriores. E tivemos como referência a senhora Zaha Hadid, que é uma arquiteta de renome e que está assim, no mundo da arquitetura, mostrando que a arquitetura não é exclusivamente do sexo ou para o sexo masculino. Então, viva as mulheres no curso de arquitetura! Viva nós! Com o alcance da paz, o país teve grandes ganhos arquitetônicos. Com o desenvolver das cidades, e em particular Angola, porque é o nosso foco, pode-se ver que há um grande desenvolvimento. Há novas centralidades, no centro da cidade há novas edificações que não fogem do padrão do que são as normas estabelecidas pela arquitetura. Quantas universidades está a se erguer? A Metropolitana é exemplo de uma delas. Procura-se muito focar no que é antigo, porque é por meio do antigo que se faz o novo. Houve vários ganhos. Quantas novas edificações? Nós estudamos vários tipos de arquitetura do movimento moderno, futurista, construtivismo e entre outras. Na cidade já se vê esse tipo de edificações. Por exemplo, o mausoléu, que é uma arquitetura do tipo futurista, desenvolveu-se também na cidade outro tipo de edificações como o prédio da Sonangol. Também não foge muito da senda do que é o modernismo, com a utilização de elementos metálicos para embelezar mais o edifício, a edificação. Houve vários ganhos no domínio educacional, porque hoje já se vê mais crianças a falar de arquitetos ou que querem se formar em arquitetura. Quando no passado não se pensava em isso, preocupava-se mais em formar militares para as batalhas. Acho que com o alcance da paz, em termos arquitetônicos,
houve grandes avanços. Procurando a Rosa Maria, se desapareceu. Eu andei noite e dia procurando a mulher que eu mais amei, Rosa Maria. Eu andei noite e dia procurando a mulher que eu mais amei, Rosa Maria. Nos anos 60 e 70, as cidades angolanas conheceram o maior desenvolvimento habitacional do ponto de vista de construção de edifícios em betão armado. No âmbito do movimento moderno, Angola ainda nas vestes de província portuguesa, portanto esse movimento de arquitetos veio para Angola e portanto desenvolveu aquilo que portanto, a gama de projetos habitacionais a nível das cidades angolanas. Portanto, mais concretamente a cidade de Luanda, que portanto, conheceu nesta altura o maior desenvolvimento do ponto de vista habitacional. Este parque edificado neste momento existe e, portanto, ainda tem alguma vida do ponto de vista, se quisermos, de vida útil, mas todavia carece de uma atenção especial naquilo que é, portanto, a manutenção, ou melhor, a conservação deste património edificado. Existe alguma carência do ponto de vista de manutenção ou de um programa específico de manutenção para estes edifícios. Todavia, também é importante que haja especialistas ligados tanto à área de conservação e manutenção de edifícios. É o caso tanto concreto que o nosso país ainda carece de muitos especialistas ou de alguns especialistas nesta área. Se quisermos dizer mais especificamente daquilo que é o estado de conservação do património edificado na cidade de Luanda, sendo, portanto, o local que na altura careceu de maior atenção e conheceu o maior desenvolvimento do ponto de vista habitacional, vamos dizer que o estado atual não é muito bom, porque foram feitos estudos e também participei em estudos relativamente ao levantamento do estado de conservação desse património edificado e concluiu-se que há toda uma necessidade de se ter uma atenção especial relativamente à salvaguarda desse património edificado. O estado de conservação não é muito bom neste momento. Então, o que é que se deve fazer? O importante é identificar, portanto, os grandes problemas patológicos que esse património apresenta. Já foram identificados em alguns estudos e nós temos estado a acompanhar também esses estudos, não é? E, portanto, em função disso, criar aqui que é um programa, provavelmente pode ser de âmbito nacional, não só para Luanda, não é ligado àquilo que será a reabilitação desse património edificado.
e aqui também incluir aquilo que será a vertente sustentável, a vertente de sustentabilidade. Fazer uma reabilitação sustentável, não perdendo aquilo que são as características iniciais deste edificado, do ponto de vista de alçados, salvaguardar o máximo, mas sim também é importante que se dê, portanto, digamos, a funcionalidade a que se pretenda para esses edifícios, do ponto de vista de condições de habitabilidade, condições de segurança, condições económicas. Devemos também pensar em reabilitações que sejam económicas para nós. A exemplo de alguns países da Europa, nós devemos ter, neste momento, a mentalidade de conservação de edifícios. O que isso quer dizer? Devemos pensar em programas específicos ligados àquilo que é a manutenção dos edifícios. Só assim poderemos então salvaguardar este património edificado e os patrimónios que vêm a aparecer no desenvolvimento dos trabalhos que o nosso executivo tem estado a desenvolver, não é? Salvaguardando assim aquilo que, portanto, nós pretendemos ter como património edificado futuro. Nós angolanos devemos, mais uma vez, não só pensar em construir os grandes edifícios, mas também pensar em termos programas específicos que fazem o monitoramento, se quisermos, tanto do estado, digamos, de desempenho dos edifícios em função do tempo, se quisermos falar em termos de vida útil. Porque a vida útil do edifício somente é salvaguardada se por acaso este edifício, portanto, carecer da atenção especial no que concerne aquilo que são as manutenções preventivas ou, se quisermos, as preditivas também, incluindo aqui. As manutenções para os edifícios, sabemos nós que é muito importante, não é? Para a própria salvaguarda do desempenho do edifício ou do edificado em geral em função do tempo, e caso nós não salvaguardamos este item, nós teremos problemas posterior, não é, em função do desempenho da vida útil do edifício, podendo mesmo este chegar até ao seu limiar de demolição, não é, caso não seja, portanto, não seja possível o seu resgate para a continuidade da sua vida útil. Portanto, eu precisamente não gosto muito de evocar a palavra demolição, mas sim gosto nesse sentido, caso já não haja, portanto, alguma solução relativamente ao edifício, relativamente à recuperação estrutural e até cosmética do próprio edifício, passar para aquilo que nós chamamos a desconstrução do edifício. Desconstrução o que é? Passando para a vertente sustentável, aproveitar ao máximo dos materiais no decorrer, portanto, da desconstrução, não é, do próprio edifício, podendo utilizar esses materiais, não é, em outras obras, e se calhar alguns desses materiais serem reciclados para outros fins. Nós, no Inmetro, estamos a desenvolver trabalhos ligado, portanto, à área de patologias de edifícios. Os estudantes de arquitetura na disciplina de reabilitação de edifícios têm estado a abordar questões ligadas, portanto, ao estado de conservação do património edificado, portanto, em Angola. O povo angolano é um povo guerreiro, acolhedor e batalhador, que procura acordar cedo todos os dias para a conquista de novas metas. E o arquiteto é um gênio que vive fora da lâmpada, vive procurando observar tudo o que acontece no seu redor para que de alguma forma eficiente dê a solução dos devidos de determinado problema. Nós assim nos temos sido instruídos como estudantes do Inmetro. Uns até estudando fora do país, outros cá, mas todos com um só espírito, uma só fé, na esperança de termos um país cada vez melhor. Assim como dizia o nosso querido presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, de Cabinda ao Cunene, de Mar ao Leste, um só povo, uma só nação. A luta continua e a vitória é certa, porque o mais importante é resolver o problema do povo.
Mwapi